A lenha falhou de repente e espirrou água no ar como em uma performance. Estranho, mas se você olhar de forma positiva, hoje pode ser regado inesperadamente. Que triste ver isso. O edifício mais alto de Lake Charles, Louisiana, foi destruído depois de permanecer abandonado por 4 anos após sofrer sérios danos durante a fortes chuvas destruíram um trecho inteiro de estrada na costa norte de Monado. Ele e o Hash 39 são incríveis. Como as festas do sol adoraram. Foi hilário, mas a noite passou. Sem nenhum problema, eu e Hash 39 temos certeza de que o médico deveria deixar o pátio depois disso. O tornado em acidental não foi simplesmente rastreado pelo vento, mas contou com Além disso, o tornado também derrubou linhas de energia, criando relâmpagos. É leve como um jogo de luz natural. Um tornado realmente travesso. Eles tiveram sorte. Um momento dramático em que um casal escapou por pouco de ar. Deslizamento de terra provocado pela tempestade Ellen foi capturado por uma câmera de painel. Imagens de Frankfurt, Delaware, capturaram o momento em que um caminhão evitou por pouco uma colisão com um caminhão. E tudo correu excepcionalmente bem, obrigado ao motorista e às habilidades do Hash 39.9. A paisagem passou por uma transformação completa. A natureza está constantemente nos revelando. Ventos fortes parecem criar condições para que os incêndios se alastrem com mais intensidade. Ele e o Hash 39 são incríveis. O tufão Mervod transformou a calmaria em rios. A água. As ruas chorando tudo sob um manto de chuva. O mar sempre tem dois lados. Às vezes pacífico, às vezes furioso. A natureza está provando sua autoridade. O vento forte passou, transformando a cena diante de mim em Asha. Visão poderosa.
O vento não é apenas o sopro do céu e da terra, mas também uma visão que muda tudo na vida num piscar de olhos. Ah, Dom e Hash 39 se preocupam demais. Oh? A natureza só queria adicionar um pouco de vivacidade à sua foto. Diretores, tomem nota. Isto é capaz de realizar mágica genuína. Vocês certamente, Don e Hash 39, querem ignorar a si mesmos. Aniversário e Hash 39 são profissionais. Oh meu Deus! Uma estrada em Baltimore desabou devido à chuva. Chuva torrencial que fez com que vários veículos se deslocassem para o acostamento. Felizmente, não havia ninguém em Baltimore. Tome cuidado. Um lembrete pungente da importância da manutenção constante do veículo. Um médico foi violentamente arrastado pelas águas da enchente nas ruas de uma cidade francesa. Parecia uma cena de filme de ação, mas na verdade foi um acontecimento da vida real. É difícil acreditar que um único raio pudesse ter causado a aniquilação do grande incêndio em um terminal de petróleo na Venezuela, criando um cenário espetacular. Mas alarmante. Em 10 de janeiro, o avião pegou fogo, exigindo uma evacuação. Imediatamente em uma pista coberta de neve. A incerteza se seguiu. Oh meu Deus! Ele e Hash 39 e Cardinal 39 SS. Que o piloto não sofreu ferimentos graves. A estrada aparentemente sólida. Finalmente subjugado diante do formidável poder da natureza. A natureza não apenas se agita. Em terra, mas também no oceano, as agitações fazem com que os navios, cambaleando sob o poder furioso das ondas. Qualquer marinheiro já passou por isso. Montanha-russa desafiadora no meio do oceano. Aqueles que enjoaram definitivamente venceram no Hash 39. Você vai querer experimentar isso. É estonteante. No meio do oceano, marinheiros lutam. Contra as ondas ferozes no céu, os pilotos devem competir com
céu de inverno estava iluminado pelo tremeluzir dos fios de energia. Aquilo parecia fogos de artifício. Parece que a natureza e a eletricidade estão em uma discussão acalorada que ninguém quer observar. Parece que a mãe natureza ativou recentemente o controle da lanterna ao máximo. Terra e Hash 39. A superfície do mar estava iluminada com raios de luz brilhantes. Enquanto o desmembrava, raios caíam, parecendo um espetáculo natural e pirata. Um evento inesperado, um choque, ou até mesmo um milagre. Elas podem acontecer em um mero instante, fazendo com que tudo mude. O que aconteceu para que a fumaça preta se espalhou um cuspidor de fogo? Zane, sou transportado para uma cena de um filme de ação. A costa foi atingida por ondas violentas e imparáveis. Um espetáculo de imenso poder, quando o tornado atinge. Fique atento ao abastecer seu tanque de gasolina, pois é aconselhável buscar abrigo diante da força da natureza. Manifesta-se durante o mau tempo. Chegar, ponto-se. Uma tempestade repentina irrompe em Creta, fazendo com que turistas britânicos busquem refúgio. Claramente, essas não são as férias em ondas que eles imaginaram. 1. O cenário tranquilo aqui está em harmonia com a intensidade crescente do clima, resultando em uma imagem natural e cheia de contrastes. Dirigir nessas condições climáticas é uma tarefa difícil. E todo mundo quer chegar em casa na hora certa. No entanto, é importante manter uma atitude calma e focada. Ao operar um veículo, cumpra todas as leis de trânsito. A praia costuma ficar cheia de gente. Está sombrio devido aos ventos fortes e à chuva pesada. E a água gelada e as ondas fortes criam um cenário, sugerindo que o inverno está no horizonte. A natureza certamente tem o talento de deixar uma impressão duradoura. Os Alpes suíços foram submetidos a um fluxo caótico como resultado das chuvas extraordinárias. Parece que esta é uma demonstração do poder da natureza. A tempestade Gala liberou seu enorme poder, causando a infiltração de águas de enchentes em residências. Quando as águas da enchente bateram a porta. A chaminé de 600 pés da Escócia na última usina elétrica a carvão de Hash 39. Marcando o fim de uma era de energia tradicional e abrindo caminho para a esperança de uma energia limpa e sustentável. Os heróis da praia.
Uma arraia-manta foi finalmente resgatada e devolvida ao seu habitat oceânico depois de 4 dias barato. Prédios no norte do Chile foram abalados por um forte terremoto. Como se o chão tivesse acordado. A estrada se tornou uma jornada traiçoeira e difícil. Enquanto a neve caía pesadamente, cobrindo tudo com um cobertor branco. Cada movimento, cada volta do volante, representou um pequeno conflito com o inverno. Cada movimento, tunto. A neve e o gelo no telhado desabaram abruptamente, resultando em uma mini avalanche impressionante. Todo inverno, os motoristas encontram os mesmos obstáculos. Superfícies de estrada geladas e visibilidade reduzida. Meu Deus! Cachos estrondosos e bolas de neve voavam por toda parte. Isto não é só jogos. É uma excelente maneira de aproveitar ao máximo o inverno. Considere abrir sua porta e descobrir isso até mesmo dentro do seu B. Moradores. Que ações você tomaria? Você percebeu isso? Incrivelmente. O tamanho de uma cobra em hash 39. Sua boca só fica exposta quando ele boceja. Este urso é realmente... aproveitando a melhor vida possível. Veja como minha piscina se transformou em uma assim. A natureza calma é realmente incrível. Ou não. Agora é a hora de... Use seu charme para explicar isso ao dono da loja. Boa sorte, meu amigo. Tem certeza? Quem imaginaria que posar em um elevador poderia resultar em A.D. Que situação engraçada. Este momento inesquecível certamente a levará a reconsiderar sua próxima sessão de fotos. Moradores de Omaha, Nebraska. Eles criaram estratégias engenhosas para navegar pelas estradas perigosas e chegar às suas casas. Caminho seguro. Gênio desenfreado. Um encontro inesperado. Parece que esse amigo imponente decidiu ocupar o centro da rua como se quisesse afirmar sua propriedade. Diga adeus aos enfeites comuns para árvores de Natal. Esta decoração é tão única que você vai ficar sem palavras. Esse cara realmente se destaca na estrada, mas talvez ele devesse considerar um carro maior para tornar sua presença mais consistente. Quando meu animal de estimação se recusou a entrar, o próprio Zeus teve que intervir com um estrondo. Esplêndido. Testemunhar esse momento é uma experiência que nunca será esquecida. Assistir. As árvores estão absortas em uma performance musical. Ondulando ao ritmo do vento e realizando danças apaixonadas no mundo natural. De repente,
repente, um vento forte surgiu. A janela desapareceu em um instante. Tinha sido levado pelo vento. O trampolim era levado pelo vento e parecia um acrobata relutante. Girando algumas vezes antes de pousar teatralmente. A paisagem de inverno com neve e gelo no Lago Michigan é suficiente para impressionar você? Se você se sente atraído por essa beleza mágica, Dom e Hash 39, não esqueçam de curtir. Mais de 150 falsas orcas apareceram de repente na costa noroeste da Tasmânia. Como se o oceano estivesse falando. Espero que você volte para casa em breve. Um boneco de neve gigante, a parede de gelo derretido, e neve formou-se gradualmente. Devido a um enorme deslizamento de terra perto da máquina do tempo. Rússia. Um espetáculo extraordinário. Isso é uma realidade? O Cardin no Hash 39 até foi arranhado quando essa árvore enorme caiu. O dono deve ter um deus guardião que o supervisione. Sata. Afortunadamente, el tren era un tren de carga. Éxito descarriló debido a un deslizamiento de tierra. As repercussões poderiam ter sido catastróficas se a situação tivesse sido resolvida. Diferente. Você seria a pessoa mais sortuda a testemunhar esse fenômeno. Natural. É difícil imaginar como lava e neve podem se combinar dessa maneira. Tão perfeito. Você já vivenciou um tornado na sua região? A força da água pode arrastar a fonte de uma vida num piscar de olhos, como se fosse um brinquedo barato e sem valor. Como um brinquedo arrastado pelas ondas. A casa não pode parar quando a natureza decide testar sua resistência. E o Odoni não há o menor. Parece uma cena de filme de ação. Mas ele e o Hash 39. Tão verdadeiro. Agricultores. Eles lutam constantemente contra incêndios florestais para salvar suas plantações. Dios mío. Os caçadores de tempestades tiveram um dia memorável quando seu veículo escapou. Evitando por pouco os destroços de um poderoso tornado.
A natureza parece querer dar um show especial diante das câmeras. Tornados aparecem após os destroços, criando uma cena dramática. Ou águas da enchente atingiram carros em uma estrada improvisada em Mississauga. Nido parecia ser um teste involuntário de capacidade de vadiar. Depois de testemunhar essa cena, quem ainda quer morar perto do mar? Ou eu, definitivamente não. As águas inundaram as ruas quando a tempestade se instalou. Força da natureza que as pessoas só podiam assistir, impotentes. E continuei. As águas também levaram a ponte, que parecia ser a marcha auxiliar. Agora só há um truque divertido. A aventura continua e mistérios aguardam. Curta e inscreva-se no canal para participar. Nós e descubra grandes coisas pela frente. Esses homens estão curtindo sua. Férias de uma forma única e diferente. Ah, eu posso ir #39 para acreditar. Ele teve muita sorte de escapar dessa situação. Ele só sofreu ataques de pânico e alguns arranhões no carro. Que milagre. Graças a Deus por isso. A cena parece saída de um filme de ação. Os policiais não hesitaram em usar cacetetes para quebrar e salvar motoristas de terríveis enchentes. Atlanta. É como salvar pessoas em tempos áureos. Otto. Certamente eles nunca esquecerão a impressionante atuação da natureza quando seu poder explodiu de uma forma incrível. A beleza do Grand Canyon agora foi levada pela enchente, substituído por um mar de água turca, apagando a maravilhosa paisagem natural. Uma cena cheia de tensão. Esta ponte é forte o suficiente para suportar o...
Chuva por um desafio que a natureza representa para os humanos? Comente sobre meu produto. Se você e o Hash 39 VV nunca testemunharam uma cena de cobertura tão estranha quanto essa. O Hash 39 é difícil de acreditar. O que aconteceu? Uma casa caiu sobre um povo no frio no reino de Arkansas. A cena é incrível e cheia de surpresas. Ponto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E Hash 39 não tem que ver. Oh, não. Ponto. Ah, merda. Oh, não. Ponto. Nós acordamos alguns deles. Ele e o Hash 39 provavelmente estão tão confusos quanto nós. Nós. É assim que funciona o Hash 39. Você pode sentir o poder do terremoto quando vê esses objetos como se estivéssemos envolvidos na dança selvagem da natureza. Ponto. O fluxo de água oscila ritmicamente de acordo com a direção do solo. Uma cena completamente natural, sem efeitos de edição. Esses dias serão a chave para nos ajudar a superar todos os nossos medos. Você só pode admirar essa beleza majestosa através das lentes de um drone, um vulcão em erupção. Uma explosão poderosa vinda das profundezas da Terra. Com uma bola tão pequena, levará bastante tempo para destruí-la. Talvez seja isso e Hash 39. Está na hora de mudar de tática. Vamos fazer um Hash de 39. Deixe e Hash 39. É o comentário número 1. Se isso faz você, e clique no botão 39T, pare de reblogar. O furacão Nate atingiu as Bahamas na quinta-feira, trazendo ventos de mais de 8 km por hora e até 38 centímetros de chuva. Os ventos eram tão destrutivos que o telhado não conseguiu resistir. Que sorte. Seus reflexos rápidos o ajudaram a escapar por pouco de uma situação dramática. Felizmente, ninguém ficou ferido neste incidente. Como você pode ver, desculpe, o sinal vem e vai. Esta é a entrada para Bogotá. Veja, o povo do sul do Peru sempre se lembrará deste dia, quando o dilúvio chegou, levando consigo não apenas suas propriedades, mas também seus dias de paz. É porque as pedras são tão fortes por natureza, que as pedras estão lentamente começando a ser colocadas nas árvores do mesmo jeito. Cuidadoso.
Temos que entrar em um lugar seguro, como você pode ver. Obviamente por quê? Por causa do rio. O rio está tentando entrar. Vamos nos manter seguros junto à população. A habilidade e a bravura do motorista e do Hash 39S definitivamente merece um like, ponto, e um Hash 39T, você acha? Absolutamente incrível, ponto. Ao entrar no espaço, você observará objetos suspensos em microgradiente sem nenhum peso aparente, ponto. Eu me pergunto se os fazendeiros têm tempo livre inesperado por causa de surpresas como essa. Realmente incrível. Ele e Hash. É difícil acreditar que um único raio causou um grande incêndio em um terminal de petróleo na Venezuela, criando uma cena espetacular, mas alarmante. Ponto. É por isso que é crucial manter uma distância segura e reduzir a velocidade da luz. Ponto. Uma câmera de painel documentou uma lição valiosa sobre a importância de viajar com segurança em condições climáticas adversas. Ponto. No meio da tempestade, gelo e fogo. Um evento raro ocorreu durante uma tempestade de gelo quando linhas de energia pegaram fogo. Ponto. Garanta sua segurança ficando em ambientes fechados durante essas condições climáticas severas. Ponto. Durante essas condições climáticas severas. A noite estava iluminada por relâmpagos que brilhavam como holofotes. Pontos. Criando um espetáculo magnífico que cativou todos que o testemunharam. Ponto. A câmera de borda conseguiu capturar o momento em que um relâmpago atingiu a árvore. Ponto. Acompanhado por uma explosão ensurdecedora. Ponto. A natureza tinha acabado de enviar mais uma saudação através da árvore. Ponto. Foi um choque para a mulher testemunhar um relâmpago perto de sua residência. Ponto. Enquanto o céu se iluminou em um instante. Ponto. Evite usar dispositivos eletrônicos e fique em ambientes fechados durante tempestades. Ponto. Tudo em seu caminho varrido pelas rajadas da tempestade, fazendo com que o ambiente ao redor pareça pequeno em comparação à força da natureza. Ponto. Você já observou uma tempestade dessa natureza? Ali está a árvore. Ponto. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! As ondas do oceano sobem e descem como se estivessem brincando com as gaivotas. Ponto. A pista de obstáculos começa. O voo atrasou devido a um raio inesperado no aeroporto. Ponto. Os passageiros foram forçados a suportar um atraso adicional devido às forças da natureza. Ponto.
natureza parecia estar demonstrando os efeitos de um filme de fantasia. Enquanto bolas de fogo passavam pelas linhas de energia. Tudo é suscetível a desabar durante um terremoto. Num piscar de olhos, toda a terra ficou submersa em água. Um testemunho do imenso poder. Em vez disso, encontre um local elevado e seguro e siga os protocolos de evacuação durante alertas de desastre. Incrível. As janelas do segundo andar foram inundadas pela enchente. Transformou a casa inteira em uma ilha no meio de um mar de água do mar. B. Parece que eles eram amigos próximos em uma vida passada. Se você achar isso engraçado, deixe um like e um comentário. Essa garota de hash 39, cujas pernas não só inspiram admiração, elas podem até deixar alguns caras com um pouco de inveja. Essa pessoa, e hash 39, como desempenho extraordinário, deixou todos surpresos. É importante observar que esta manobra é destinada apenas a especialistas. Não tente fazer isso em casa. Quando a humanidade enfrenta a tecnologia, uma mulher e hash 39, tão intencionalmente quanto estacionar seu veículo. O mecanismo de estacionamento transformou a situação em um conflito menor. Você consegue, garota. Que emocionante. É realmente notável que essa pessoa tenha saído ilesa de uma tempestade perigosa em Shepstone Bluff, na Tasmânia. Sou grato a Deus por sua proteção. Terremotos não são brincadeira. Eles são poderosos o suficiente para sacudir montanhas inteiras e provocar deslizamentos de terra devastadores. Uau! Merda! 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 Um tornado de fogo? Moradores foram forçados a procurar um túnel depois de testemunharem o poder aterrorizante da natureza. Isso é incrível. Se você nunca encontrou algo parecido, por favor, deixe-nos saber deixando 1 minuto nos comentários. Fique alerta contra a ira da natureza. Atualmente, o ambiente mais seguro é permanecer em ambientes fechados em meio ao impacto do mundo exterior. Que maneira maravilhosa de apreciar a beleza da natureza. A natureza é realmente mestra em misturar cores. As nuvens cinzentas se misturam com a aurora, criando uma imagem contrastante, vibrante e bonita. Nem caiaque nem carro. Isso e o hash 39 estão certos.
Ele usou a banheira como meio de transporte. como ninguna otra. Sem ingressos, você ainda pode admirar a maravilhosa apresentação dos artistas do oceano. Ponto. Um espetáculo mágico que a natureza lhe oferece gratuitamente. Ponto. Vejo vocês na semana que vem. O céu está adornado com bandos de pássaros, como se estivessem transmitindo uma mensagem da natureza para a humanidade. Esta é uma daquelas ocasiões que nos faz revirar os olhos várias vezes. Como a natureza constantemente esconde peculiaridades, a atmosfera estava tão densamente preenchida com fumaça e fuligem que era impossível diferenciar entre a terra e o céu. Era como se a pessoa fosse transportada para uma dimensão alternativa. Uma nuvem budo aparecendo na costa não é apenas uma visão pitoresca, mas também pode indicar a formação gradual de um tornado. Rezo para que todos estejam seguros. Oh, meu Deus! Uau! Eldon e Hash 39. Sabemos que o trampolim foi levantado pelo vento forte, que então o levou para o ar e o suspendeu nos fios de energia. Como se estivesse tentando fazer um número de circo aéreo. Isso e o Hash 39 são a mesma coisa. Um relâmpago repentino atingiu a torre da igreja, acendendo um fogo brilhante no céu tempestuoso. Ocasionalmente, um único raio pode alterar o curso da história. As pedras de granizo caíram como se estivessem testando a durabilidade do carro e atingiram 39. A natureza tem uma capacidade notável de gerar momentos que estão além da nossa capacidade de resposta. Que sorte! Os motoristas escaparam por pouco. Uma situação milagrosa de sobrevivência. A natureza sempre sabe inovar, criando coisas que nos surpreendem constantemente. As áreas de gelo do reservatório Codet são um exemplo maravilhoso de beleza misteriosa. Minhas férias terminaram aqui. Quando de repente, a natureza apareceu de uma forma espetacular e inesquecível. Depois de dias tempestuosos, a natureza parece ficar pacífica e calma, como um consolo tranquilo.
Se você já sonhou em experimentar a sensação de estar sentado na cabine de um anjo azul, agora é hora do Hash 39 explorar esse sentimento comigo. Que interessante. Enquanto apreciávamos o pôr do sol brilhante, a mãe natureza de repente nos lembrou que os desafios do clima extremo ainda não acabaram. Drones registraram blocos de gelo em seu lago, pedaços de gelo que brilhavam como pedras preciosas quebradas no vasto espaço. É possível para você determinar o fenômeno peculiar escondido dentro daquele fogo ardente? A natureza se expressou abruptamente. O poste de energia foi atingido por um raio forte. Bem na frente do homem, esperando o sinal vermelho. Esse momento ficou para sempre na memória como um episódio surpreendente. Na Venezuela, um grande incêndio ocorreu no terminal de petróleo, causando uma espessa coluna de fumaça preta que subiu alto no céu, expandindo-se como um tornado gigantesco. Você tem algo a dizer? Inicialmente, pensei que fosse um chuveiro típico. No entanto, tudo mudou abruptamente. Ocasionalmente podemos evitar perdas injustificadas, exercendo um pouco de prudência e observando a natureza. O tornado devastou a metrópole, jogando destroços no ar como se fosse uma cena de ação. Faíscas explodem e dão vida a esta exibição improvisada de fogos de artifício. Um conto de advertência sobre a natureza imprevisível da natureza, onde beleza e perigo estão inextricavelmente ligados. Pedimos que você tenha cautela e priorize sua segurança durante esta tempestade. Evite se tornar um dançarino relutante por acidente.
Um balé hipnotizante é formado quando duas energias opostas se combinam. Tonto. É realmente impressionante. E eu sou Hash39 e tenho certeza de que haverá uma infinidade de histórias engraçadas e tocantes enquanto os proprietários de carros lutam para localizar seus amados veículos após a enchente. É verdade que o gênio sempre surge das coisas mais simples. Você está pronto para criar seu próprio milagre? Os moradores de Bangkok estão preocupados que os fundos públicos estejam desaparecendo em buracos negros. Tão profundo quanto esta posição número 9. Roma, na Itália, é um dos lugares com maior riqueza histórica na Terra hoje. Cerca de 2,8 milhões de pessoas vivem na cidade eterna, e embora muitos dos seus monumentos antigos ainda estão de pé, eles são cercados por arquitetura moderna, como rodovias. A Bantana House é uma rodovia de 2 pistas que conecta Roma com os assentamentos a noroeste da cidade. Em 6 de abril de 2023, um italiano chamado Mattias estava indo em direção a Roma quando viu algo voando em sua direção para reagir. E simplesmente se preparou para o impacto. Agora vamos fazer um hash de 39s e a mostrar novamente na câmera. Lentamente, parece que o teto de um caminhão que passava se soltou e voou para a faixa. O para-brisa absorveu um impacto o suficiente para desalojar o veículo e danificar a câmera do 39. Felizmente, o veículo não capotou e Mattias saiu apenas com um pequeno dor no pescoço. É difícil distinguir onde termina a chapa metálica e Mattias e Hash 39. Considerando os danos, foi sorte que tudo o que sofreram foi um pouco dor no pescoço, ao que parece, que o caminhão atrás deles poderia ser o responsável. Não temos certeza do que causou isso. Saiu do caminhão? Poderia ser um desses acidentes bizarros, não é? Momento autêntico no estilo Destino Final, que poderia ter sido muito pior no número. Em Xangai, na China, vivem 8,26 milhões de pessoas, e 2 delas têm uma doença bastante grave. Conflito sério. A rivalidade deles começou e terminou em 4 de maio de 2023. Enquanto eles dirigiam uma pista elevada, uma batalha clássica de raiva na estrada entre um Audi azul e uma picape. Caminhão. Amarelo. Tudo começou quando a faixa azul do Audi e do Hash 39 estava prestes a acabar. Amarelo se recusou a deixá-lo passar. O Audi azul ligou o sinal, mas o caminhão amarelo continue em frente em vez de deixar o caminhão passar. Nosso Audi azul continua lutando. Os 2 carros mal trocam de tinta antes que a van amarela se mova para outra faixa, e Hash 39s, quando o caminhão cruza e atinge o Audi. Raspar juntos. Um momento antes o caminhão está à frente, mas o Audi não quer deixá-lo ir. Então, avança facilmente e atinge o caminhão, forçando-o a subir a barreira e quase fora. Caindo da ponte, as imagens da estrada mostram a van amarela pendurada sob. Felizmente nenhum dos carros caiu na barreira e ambos os motoristas escapou ileso. Eles foram recebidos pela polícia de Xangai. Você deveria ter feito o mesmo que o Audi azul. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Classificado em 7º lugar, o condado de Fairfax é um conjunto de 69 comunidades em o norte da Virgínia, fica na fronteira com Washington DC e abriga vários agências governamentais, incluindo o Distrito Federal, de acordo com algo assim. Fairfax tem um sério problema com motoristas adolescentes em 2023. A polícia e Fairfax. Adolescentes no ano de 2022, em 2 de maio de 2023. Um deles, fora de controle, quase custou a vida de um policial. Milagre, o oficial saiu ileso para contar a velocidade.
Segundo relatos, o veículo em alta velocidade era um BMW M3, dirigido por um motorista de 17 anos. Menino de 12 anos e 2 passageiros viajando a mais de 190 km por hora. Ao perderem o controle, eles deslizaram para a faixa oposta e bateu em outro carro. Miraculosamente, nosso veterano oficial de 33 anos, ferimentos leves e imediatamente atendidos pelo motorista com quem estavam. Colidiram e tiveram apenas alguns arranhões e pancadas. Os adolescentes também sofreram ferimentos leves, mas acabaram ficando talvez sorte seja uma palavra melhor. O departamento de algo assim pediu aos pais que não comprassem carros que seus filhos não podem dirigir. Como disse o chefe de polícia Davis, o veículo envolvido naquela era carro demais para um piloto inexperiente na 6ª posição. Estamos na China, exatamente em Fushu. É a capital e uma das maiores cidades do mundo. A província de Fujian abriga cerca de 830 milhões de pessoas e um motorista. Herat, que aprendeu uma lição valiosa sobre pacientes, foi em agosto de 2015-2023. Quando um Mercedes preto tentou ultrapassar um caminhão, grandes postes elétricos aprenderam rapidamente por que muito espaço deve ser dado. Com cargas superdimensionadas, o carro preto tenta ultrapassar, mas o caminhão o corta e muda de faixa. Mas um carro estacionado na beira da estrada o obriga a usar um caminhão para fazer o mesmo. O motorista acelera e bate o carro contra os canos. Felizmente não havia ninguém no banco do passageiro do motorista. Ele saiu ileso. Imagens gravadas com celular mostram como foi o acidente a queima-roupa. Nosso motorista teve sorte de estar sozinho naquele dia. Quem sabe o que poderia ter acontecido se outras pessoas estivessem aqui. Número 5. Algumas pessoas acreditam que o mundo gira eles assim como esses dois russos que decidiram ficar na frente de um bonde se aproximando enquanto tentava. Eles entraram nos trilhos do bonde que corriam ao longo da estrada. Provavelmente eles presumiram que o trem iria parar. Os dois homens saem do carro e olham para o bonde como se dissessem: Mano, o que você está fazendo? Você vai culpar o motorista? Porque você não sabe como os trens funcionam. Meu amigo. Agora voltamos para ver onde essas pessoas erraram nisso. Entendido desde o início. Você pode ver uma grande van entrando na faixa oposta desde... Não há sinais. Imaginamos que isso seja normal nessa estrada, ali. O motorista teve uma pequena brecha para sair bem na hora em que a van passou por tudo. Eles poderiam ter acelerado depois que o próximo carro passou. Mas a hesitação de Lee custou-lhes milhares de dólares em danos. O fim. Esses dois estavam 100% errados. Talvez da próxima vez eles esperem o trem passar, ou melhor ainda, eles estarão mais decididos na 4ª posição de... Nossa contagem. Canadá é uma grande cidade. A cerca de 56 quilômetros ao norte de Toronto. É o lar de cerca de 146 mil pessoas que são pegas de surpresa quando... Um raro tornado de verão varreu a área. Uma mulher local tinha acabado de chegar para um compromisso momentos antes que o tornado de categoria F2 toque o solo. Felizmente, ela estava segura lá dentro. Mas estacionamento. Eles não tiveram tanta sorte. Esta mulher e Hash 39 Tesla tinham uma câmera que capturou 2 minutos cheios de caos absoluto. Alguns testam menos e têm o que chamam de modo sentinela. Se as câmeras e sensores permanecerem ligados para gravar atividade suspeita. Se não, se você soubesse que um tornado estava chegando, apenas uma forte tempestade, você poderia pensar. Os ventos se intensificam e as árvores começam a dobrar, quase quebrando, caixas voam. E as tendas do lado de fora deste edifício de escritórios estão arrancadas. Eventualmente ele voa para longe. Nunca mais. Agora você pode fazer hash de 39T. Veja o canteiro de obras do outro lado da rua, de equipamentos soltos à medida que o tornado se intensifica a agarrar. Cones laranja e pneus soltos e os joga no estacionamento. Agora, a tempestade está diretamente sobre o vento girando. Tão violentamente que realmente move o carro vermelho do lugar. O proprietário disse que o painel do seu Tesla estava danificado e todas as janelas precisavam ser substituídas o mais rápido possível. Assim que chegou, desapareceu de vista. Felizmente não havia ninguém no estacionamento. Wes se machucou em outro lugar. O tornado causou cerca de 100 milhões de dólares em danos para a propriedade em toda a cidade de Barry Ramos, Minnesota. Nossos 3 principais dessa contagem acontecem todo verão. Alguns hindus fazem uma longa peregrinação ao templo de Badranath. Está localizado na Índia devido ao clima severo.
Condições em estradas de montanha. O templo Fei só abre durante os meses de verão. No entanto, isso não significa que o Hash 39T seja verdadeiro. As chuvas torrenciais podem enfraquecer solo, causando deslizamentos de terra a qualquer momento. Várias ocasiões durante o verão de 2023, deslizamentos de terra. Pedras bloqueiam o caminho, obrigando os peregrinos a esperar, ou reverter o deslizamento de terra de 29 de junho que deixou centenas de pessoas presas na encosta da montanha. Lembre-se de que costumava haver uma estrada onde agora há todas essas pedras. Infelizmente, deslizamentos de terra como este são extremamente entre os 5 países mais propensos a deslizamentos de terra no mundo. Na verdade, cerca de 12,6% da área da Índia e Hash 39. Como a massa terrestre é vulnerável a deslizamentos de terra, não tem regiões agora enfrentam a precária tarefa de limpando o deslizamento de terra sem causar outro. Imagine o quanto deve começar todas essas pedras e destroços. Estamos falando de dezenas de milhares de quilos da montanha apenas descansando na estrada. Nós trocamos uma pessoa com uma câmera em uma motocicleta, abrindo caminho no trânsito causado pela falta de monoxanariano. Todos aqueles indivíduos estavam indo para o templo, mas muitos agora terão que sentar e esperar para as equipes limparem o bloqueio antes de continuar sua jornada. Espero que Deus seja um e Hash 39T seja também. Nervoso.iana. Número 2. A China é conhecida por ter tempestades de vento mais intensas e o planeta que falar sobre tufões, monções e até mesmo completo tornados, mas às vezes fica muito ventoso para os moradores de uma cidade brilhante no província do Sudeste. Eles aprenderam o quão violentos esses ventos podem ser e os motoristas estavam realizando suas tarefas quando a tempestade de repente atingiu. Folhas de metal começaram a voar dos telhados. Parecia que um monstro estava atacando o cidade. O morador local tinha o veículo e o hashish. 39 é uma gravação de câmera quando um dos metais quase bateram nele, disse nosso motorista. 39 de hashish, o carro teve sorte comparado aos que estavam estacionados sob o teto. E a placa de propaganda em volta de uma dúzia de carroças sofreu algum tipo de dano. Uma vez que era seguro andar por esta área, os moradores locais começou a registrar o caos mais tarde. Parecia que um tornado havia passado por aqui. Outros foram corajosos o suficiente para filmar os escombros. Continuou caindo. Achamos que todo aquele material branco flutuante é ilhado de isolamento. Outro grupo agiu rapidamente para resgatar alguém presos no carro. Felizmente, seus veículos absorveram grande impacto e eles saíram ilesos. Número 1. Clattenburg, Tennessee, cidade turística perto do principal Smoky. Montanhas tem cerca de 4.000 residentes permanentes, mas atrai muitos turistas do áreas vizinhas. Em 1º de setembro de 2023, grupo de caminhantes estavam estacionados do lado de fora da loja da cidade na rota 321. Um deles notou algumas pequenas pedras caindo da montanha. Felizmente, eles reconhecem os sinais de uma deslizamento de terra iminente que alertou outros mover seus carros.